financeira muito forte. Porque os maquinários são maquinários muito grandes, e eles eram importados da França e da Alemanha. E os dois países começaram a ter dificuldades no envio de peças para o Brasil. Então, começou a ter uma crise financeira muito forte e mudou parte da diretoria dessa empresa. A gente que é da área comercial, que trabalha, sabe que existe uma pressão muito forte. Então, tinha semanas que eu estava descabelada, correndo atrás de meta, tudo, mas era uma pressão normal, que a gente sofre todos os dias. Obrigada. Aí, quando começou a crise financeira, que mudou a diretoria, aí mudou tudo. Mudou, eu disse para o Fábio, que mudou a história da minha vida, mudou a história da vida de muitas pessoas que ali estavam. Por quê? Eles começaram a adotar algumas medidas que iam contra tudo aquilo que a gente tinha estudado, aprendido, contra princípios, e foi muito difícil para mim lidar com isso, porque eu já era gestora comercial. Então, depois de mim, era a diretoria da empresa, aí eu tinha, abaixo de mim, meus supervisores, os meus líderes. Eu liderava, nessa época, 270 pessoas, então, era muita gente que estava abaixo de mim. E eles me chamaram um dia na sala e falaram assim, a gente precisa reduzir custos. Como eu já imaginava, eu levei uma planilha com um monte de itens de redução de custo. Aí eles falaram, não vai ser isso. Falei, tá, e o que vai ser? É o seguinte, 50% da sua equipe você vai demitir por justa causa. Falei, o quê? O salário você vai demitir por justa causa. Falei, tá, mas quais vão ser os motivos? Não vai ter motivo. Você vai chamar e você vai demitir por justa causa. Aí, ali, começou algo muito difícil. Porque a gente estava mexendo com famílias. Eram pessoas que estavam lá há muitos anos. Pessoas que trabalhavam junto comigo. Então, eu saía das reuniões, eles colocaram uma meta de 15 pessoas por dia. Então, eu já chegava de manhã, já sabendo que eu ia mexer com a vida daquelas pessoas. E elas olhavam para mim, quando eu fazia a demissão, e não entendiam nada. E aquilo ali começou a me dar um sentimento de culpa muito grande. Eu olhava para eles e falava, eu estou cumprindo ordem, mas aquilo dentro de mim me doía. E eu ia para casa todo dia chorando. E, durante 15 anos da minha vida profissional, eu viajei muito. Então, eu conheço todos os estados do Brasil, porque eu viajava muito. As Olimpíadas, eu fiquei, eu acho que 3 meses vindo para casa só no domingo, porque o restante era ponte aérea. Porque eu que tomava frente, administrava, fechava os contratos, enfim. E a gente tinha uma filial no Rio, que, nas Olimpíadas, ela deu muito BO. Aí eu falei assim, olha, eu não quero mais ir para o Rio de Janeiro. Aí, tá bom. Passou uns tempos, eles falaram assim, sabe a filial do Rio, que tem 120 funcionários? Entre área técnica, área comercial. Eu falei, sei. Então, está aqui a passagem, daqui meia hora você decola, e você vai lá e vai demitir todo mundo. Tem um carro da segurança, você vai sair escoltada até o aeroporto e volta para São Paulo. Eu parei assim na cadeira e falei, como assim? Eu vou demitir todo mundo e vou sair escoltada por segurança? E eu fiquei olhando para eles e pensando, meu Deus, se eles estão fazendo isso com essas pessoas, o que eles vão fazer comigo? Se eu disser que eu não vou fazer, e a necessidade, eu precisava trabalhar, eu olhava para as pessoas e eu ficava perdida, e eu falei para a gestora de RH, isso é um absurdo. Ela falou, a gente não tem o que fazer. Vamos, pegamos, descemos em Duque de Caxias, nossos pastores conhecem muito bem o Rio de Janeiro. Duque de Caxias tem umas partes assim meio difíceis, igual aqui, umas comunidades, enfim. A gente chegou, reuniu todo mundo e informou que eles estavam sendo demitidos por justa causa. E, naquele momento, eu vi pais de família chorando, sem entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E eu olhava para a menina de RH e a gente tinha que manter a postura, porque você não pode, você é uma gestora comercial. Então, como que você vai chegar e eu não aguentei. Eu deixei ela na mesa e eu saí, aquilo ali ia me incomodando. Eu liguei para o meu marido e falei, eu não aguento, não dá. Como que não faz parte de mim fazer esse tipo de coisa? Eu estou demitindo as pessoas, acabando com famílias sem motivo.
Porque uma coisa, eu já demiti mais de 100 pessoas, mas tinham motivos. A pessoa não estava bem, a pessoa não desenvolvia, não cumpria a meta. Isso era normal. Então, a pessoa até entendia o porquê que ela saía, mas da forma que foi, não estava legal. Aí a gente saiu do Rio de Janeiro, escoltada com 3 carros de segurança, chegamos no aeroporto, decolamos e viemos para São Paulo. Quando eu cheguei, a empresa tinha falado com o gestor de TI para reduzir toda a parte da telefonia da empresa. E o gestor de TI, ele me chamou e falou assim, Mi, está muito difícil, eu acho melhor a gente sair. Eu falei, mas, Sidney, como que a gente vai sair? Porque eles não vão querer, nem se a gente pedir a conta, eles vão deixar a gente pedir. Ele falou, está muito difícil. E, a partir daquele dia, eu via ele almoçando sozinho, ele não conversava muito. Aí eu comecei a falar, acho que ele está muito nervoso. Aí eu fechei a porta, a sala que eu ficava com a parte interna, era metade do templo, com uma porta de fogo grande, e eu fechei a porta e falei para toda a minha equipe, sem a diretoria saber. Eu falei, gente, por favor, não liguem no ramal do TI, porque o Sidney não está bem, eu não sei o que está acontecendo, a gente sabe que está com um problema na telefonia, mas, por favor, não liguem para ele. Aí a equipe concordou, porque eles não conseguiam trabalhar, porque não tinha telefone, enfim. E eles não ligaram, porque a cada 30 segundos, 50 ramais tocava na sala do TI. E tá bom. Aí a gente foi para casa, todo mundo foi para casa, e no outro dia eu cheguei para trabalhar, eu chegava muito cedo, eu entrava cerca de 7 da manhã e saía 10 da noite, era assim. E aí eu já não comia, a partir daí eu já não comia, tudo. Aí no dia seguinte, quando a gente chegou, 8h30, o meu ramal tocou. Aí eu falei, ai, meu Deus, qual vai ser a de hoje? Na hora que eu atendi, era a família do Sidney. Tem uma foto dele, do casal? É esse rapaz, essa é a esposa dele, que estava nos eventos com a gente. Aí ela ligou, dizendo que ele tinha falecido. Naquele momento, eu falei, como assim? Ele faleceu. Ele faleceu, Michele. Ele teve um infarto fulminante, ele não aguentou. Eu falei, o Sidney faleceu. Aí eu já parei na cadeira, e naquele dia, só na minha agenda, tinha 8 reuniões. Aí eu já fui desmarcando, pedindo para o pessoal que me ajudava a desmarcar, trêmula, e fui na diretoria avisar. Falei, gente, dá licença, entrei, eles estavam todos reunidos. Eu falei, gente, o Sidney faleceu, e já em prantos. Aí eles olharam para mim e falaram assim, faleceu? Eu falei, é. Eles, tá bom. E as reuniões? Aí eu, hã? Eu falei, não, gente, vocês não entenderam. A esposa do Sidney acabou de ligar dizendo que ele faleceu. Eles, não, mas a gente vai tocar a reunião, se der um tempinho, a gente vai no velório. E assim aconteceu, a reunião tocou. E eu tinha que estar na reunião, eu não consegui me concentrar. Aí a minha diretora falou, você tem que entender que as pessoas se vão. Eu falei, mas não é assim. Esse cara, ele tinha 22 anos de empresa. Ele faleceu do dia para a noite de um infarto fulminante. E a esposa dele, depois, eu fui conversar com ela, e eu falei, eu vou morrer. Porque ela começou a falar assim, Michele, ele chegava em casa, ele não conversava com ninguém. Ele não comia, ele ficava sozinho, ele não saía finais de semana. Aí, eu olhando ela falando, eu falei, meu Deus, mas eu estou igual. Eu estou igual, eu sempre fui uma pessoa sorridente, eu sempre fui de gostar muito de gente, de conversar, de bagunça. E eu não saía, eu não comia, eu não bebia água, eu não queria falar com ninguém. Quanto mais isolada eu ficasse, melhor. Eu ficava com aquele sentimento de culpa, com aquelas imagens das pessoas chorando. E a morte dele foi algo assim que me tocou muito. E depois, a esposa dele, em uma semana, eles tinham feito uma viagem, porque ele já não estava bem, a família levou ele para viajar, e a gente nem sabia que ele não estava bem, que o bem deles é isso, imaginou que ele não estava conversando, estresse. Aí ela me ligou e falou, Michele, você pode pegar as fotos da viagem que tem no notebook, porque é as nossas últimas fotos de vida com ele. Aí, na hora, eu falei, não, já vou pegar agora para você, porque para abrir as portas, as comportas que a gente chamava, tem que ser gestor. Empresa grande não entra assim direto.
Então, eu peguei o meu crachá, já passei na porta, a porta abriu, fui no notebook, na hora que eu liguei, o ramal tocou. Aí eu atendi, era a minha diretora, o que você está fazendo no TI? Eu falei, não, a esposa do Sidney ligou, e ela pediu as últimas fotos em vida dele, que está no notebook dele. Ela falou, não, eu já mandei apagar tudo. Ele não é mais funcionário da empresa. Ele é falecido. Eu falei, tá, mas é as fotos? Não, eu apaguei tudo. Eles zeraram, eles viram as fotos e eles apagaram. Aí eu liguei para ela e falei que não tinha as fotos, que, infelizmente, ainda cobri, falei que o pessoal não tinha essa informação e acabou formatando a máquina e ela ficou sem as imagens. Aí, quando aconteceu, pode tirar. Quando aconteceu esse caso com ele, aí eu comecei a perceber que eu não estava bem. Só que o meu esposo, ele também já tinha identificado que eu não estava bem, né, amor? Então, aí, o que acontece? Quem conhece a Michele já sabe que antes dela chegar em um ambiente, o sorriso dela chega primeiro. Então, não tem como isso não ser perceptível na vida de alguém. Então, todo dia eu chegava, levava sempre ela para o serviço e trazia. Sempre, era a rotina nossa. Eu deixava ela no serviço, ia trabalhar, depois eu saía do serviço, pegava ela e ia para casa. Então, assim, era essa a nossa rotina. E de uns dias para cá, eu estava percebendo que ela não estava conversando comigo mais no carro, ela não estava se alimentando. Muitas das vezes eu percebia que ela entrava dentro do carro e queria sair do carro, entendeu? Meio assustada, não estava se alimentando. Eu ligava para ela, está se alimentando, mas não estava, porque as meninas falavam que não estava. Então, eu fiquei muito preocupado com isso. E, assim, eu não falei nada com ela, porque é um tipo de situação que, se você falar, assusta. Assusta a pessoa que está sentindo esses problemas, está com esses sintomas. Então, assim, eu fiquei observando até um ponto que não dava para suportar mais aquilo. Aí eu procurei uma psicóloga, porque, geralmente, o que eu imaginava na minha cabeça? Acho que, se eu procurar uma psicóloga, ela vai me ouvir, ela vai conseguir me entender, ou me dar alguma ajuda. Quando eu cheguei na consulta da psicóloga, que eu comecei, antes de eu terminar, ela falou para mim, olha, obrigada por você ter vindo até aqui, mas o seu caso não é comigo. O seu caso é com uma psiquiatra. Aí eu pensei, eu estou louca, então. Eu estou ficando doida, porque psiquiatra. Porque a gente, quando não passa pela situação, quando você fala procurar uma psiquiatra, você pensa que é coisa de doido, que é só para gente doida. Aí eu fiquei pensando, eles vão me internar. Se eles me internar, como eu vou trabalhar? Aí eu já fiquei agoniada. Eu demorei aí uns 15 dias para marcar uma consulta com uma psiquiatra. Aí eu marquei, porque eu lembrava muito do Sidney, dos sintomas que ele tinha. E ele almoçava no refeitório sozinho, e eu esperava todo mundo sair para mim ir lá, sentar, olhar para a comida e não conseguir comer. E eu não comia. Aí marquei com a psiquiatra. Na primeira consulta, ela só me ouviu. Eu não contei do meu trabalho, só contei o que eu sentia, que eu não dormia, que eu não comia, que eu tinha um pânico muito grande. O domingo, para mim, era o pior dia da semana, porque na segunda eu tinha que ir e eu já sabia que tinha alguma coisa para fazer ruim. Então, eu já me dava pânico, eu começava a chorar, eu entrava no banheiro, eu saía, dava 3 da manhã, 4, quando dava 6, eu tinha que ir. E o pessoal na empresa, quando viu que eu estava fazendo consulta psiquiátrica, eles pediram um desligamento da médica do convênio. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a passar com ela em consulta particular. Na primeira consulta, ela já me receitou medicação, porque eu falei para ela que eu não conseguia dormir. E ela mais me ouviu. Eu achei estranho. Eu falei, eu fui numa psiquiatra, ela só me deu o remédio, me ouviu e amei. Na segunda consulta, aí ela começou a perguntar. Ela falou que ela queria me conhecer. Aí ela foi perguntando, tal. Aí toda vez ela perguntava alguma coisinha. Enfim. A medicação que ela me deu chegou um sábado, que na segunda-feira eu ia ter que demitir os meus colegas. Então, eu era gestora comercial, eu tinha os supervisores comigo, e era eles que eu ia ter que fazer o desligamento. Quando foi no sábado, eu pensei assim, se eu não dormir todos esses dias, e na segunda-feira já está quase chegando, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 comprimidos que a médica me deu e eu vou tomar. Porque aí vai fazer o efeito mais rápido
E eu vou dormir, na segunda, pelo menos com sono, eu não vou mais acordar. Eu vou estar menos com a cabeça descansada, menos elétrica. Aí eu fiz isso. Eu fui lá, peguei a tarja preta que eu tomava, peguei a medicação, coloquei 3 comprimidos e engoli. Passou, assim, 5 minutos. Eu chamei a minha filha, Camila, chamei o Fábio, eu já não conseguia falar. Eu só mostrei o remédio para eles e a quantidade. Aí o Fábio já saiu comigo correndo, porque a intenção não era eu me matar. Eu queria dormir, para ver se eu conseguia dormir, porque aí prolongava a segunda-feira que eu ia ter que trabalhar. E aconteceu isso aqui. Tem uma foto. Eu entrei na emergência de um hospital com um coração aceleradíssimo, a ponto de ter uma parada cardíaca por conta da medicação. E os médicos vieram. Isso aqui eu estava já desacordada, porque eu desmaiei, eu não lembro ao certo o que aconteceu aí dentro. Essa foto eu nem vi, foi minha filha, ou foi o Fábio que tirou, depois eu vi. E eu estava desacordada, e eu fiquei ali, eles tiveram que fazer lavagem, correr, colocar soro na veia, porque ele falou que se passasse 15 minutos, eu entraria em óbito. Porque a medicação não é muito forte para se tomar uma dose muito maior. E, na minha cabeça, não iria me fazer mal, ia dar só um sono maior. E, não, eu quase morri. Eu quase morri. Depois desse acontecimento, eu voltei na médica, porque aí um monte de médico conversou comigo e falou assim, você precisa de ajuda psiquiátrica. Eu falei, não, mas eu já passo. Ele, então, você vai voltar nela e você vai dizer o que aconteceu. Porque, na minha cabeça, eu não achava que eu tinha feito um mal para mim. Eu queria dormir, mas eu fiz um mal para mim. Inconscientemente, eu fiz. E eu poderia ter morrido. E os médicos ficou muito tempo conversando comigo. Acho que eles ficavam pensando que eu ia repetir isso de novo. E eles ficaram ali me segurando. Veio uma psicóloga, uma psiquiatra, e eles ficaram conversando comigo, chamaram eles para conversar, enfim. Aí, na segunda, isso foi no sábado, na segunda, eu saí do trabalho, liguei para a médica, ela me atendeu fora de hora, essa psiquiatra, e falou, vem cá. Aí eu fui. No que eu cheguei, ela me deu uma carta. Tem a carta também. Eu tenho até a carta, guardei a cartinha. Ela fez uma carta, um receituário, para me levar na empresa. E eu levei na empresa, porque ela falou que ia aumentar as doses da minha medicação. Só que, na hora que eu entreguei o documento, a empresa recusou. Então, se a empresa recusa o documento, eu não posso sair. Tem uma espécie de uma receita. Não? Não chegou aí? Não pode deixar, então. Eles recusaram. Então, se a empresa recusa o seu atestado, ou você fica em casa e desconta os seus dias, ou você vai trabalhar. E ela recusou. Ela falou, não, isso daqui passa rápido. Depois que acabar essa crise financeira da gente, você vai ficar bem e está tudo certo. Não precisa você se afastar, porque a gente precisa de você. Aí eu, ai, meu Deus. Aí, o que eu fiz? Não tomei o remédio. Porque o remédio era muito forte e ia me fazer muito mal. E eu fui piorando a cada dia. Eu comecei a ter crise de pânico. Então, resumindo até, eu fui um dia trabalhar e eu travei no carro. Gente, eu travei no carro. Eu não conseguia descer do carro. E a reunião já tinha começado e eu não conseguia descer. E o pessoal da segurança, Michele, a diretoria só está esperando você, só está esperando você. Eu falei, eu não consigo descer. Aí, com muita dificuldade, eu não entendi, meus nervos travou. Aí, eu saí, entrei para a sala, entrei, subi as escadas, sentei. Quando eu vi o quadro do planejamento, de quantos funcionários iam ficar, e de quantos gestores tinham, que de 72 gestores, só tinha o meu nome, de mais uma pessoa, e da menina do RH, aí eu falei, pronto, agora acabou. Aí meu coração já acelerou e ali eu apaguei. Eu desmaiei no meio da reunião. Desmaiei. E um dia antes, um dos diretores falou assim, Michele, você não vai morrer com isso daqui, com essa carta. Pode ficar tranquila, até porque, se alguém tiver que morrer, não vai ser eu. Então, pode ser que seja você, mas não vai ser agora, né? Aí eu cheguei e contei para o Fábio, ele ainda ficou bem nervoso, essa é a carta, não dá para entender direito, mas é a médica escrevendo que eu ia ter que ficar afastada nos próximos dias, por conta da medicação e do ocorrido que havia sido comigo. E a empresa recusou, não quis receber e não aceitou o meu atestado.
Nesse desmaio que eu tive, já me socorreram, a empresa tinha ambulância, me levaram. E, enquanto eu estava lá no hospital, que aí eu acordei meio desnorteada, o diretor da empresa não sabia se eu ia voltar ou não, e ele precisava que eu estivesse lá, porque toda a parte estratégica era eu quem cuidava dos setores, enfim, tinha algumas coisas para resolver, e ele queria que eu estivesse lá. Então, a intenção dele foi ligar para o meu marido para saber de mim, mas na intenção de saber se eu ia voltar ou não. Aí ele ligou para o meu marido. Né? Ele ligou para mim, né? Primeiro foi a menina do RH, perguntou se eu estava muito ocupado, eu falei assim, que estava trabalhando. Ele falou assim, mas aconteceu um problema aqui, que a sua esposa desmaiou, e o diretor da empresa quer falar com você. Eu falei assim, então, passa o telefone para ele, que eu quero conversar com ele, então. Ele pegou o telefone e falou assim, ô Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa, a Michele está com algum problema pessoal, familiar, porque nós estávamos em uma reunião aqui e ela desmaiou, né, de uma hora para outra. Eu falei assim, é o seguinte, faz o favor para mim, eu só peço uma coisa para você, eu quero que você dispense ela da empresa. Ela falou assim, mas por quê? Ele falou assim, porque eu não quero retirar minha esposa na empresa, no caixão. Então, eu quero minha esposa viva. Então, assim, eu posso pegar os 40%, devolver para vocês, não tenho problema nenhum. Eu falei para ele, não tenho problema nenhum de fazer isso, mas eu quero a minha esposa viva. Eu não quero enterrar ela e cuidar das minhas filhas sozinha, não. Eu quero ela. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, eu vou ver aqui com o RH, que eu já te dou uma posição. Eu falei, então tá bom, então. Então, depois de 20 minutos, ele me retornou. Aí falou assim para mim, eu vou ver o que eu faço aqui, tá? Depois, vou passar para mim do RH, nós vamos acertar direitinho, nós vamos se conversando, e depois nós vamos acertar isso direitinho. Eu falei, então tá bom, então. Mas uma coisa que eu te peço, dispensa ela. Dispensa ela. Aí, nisso, eu estava no hospital, o pessoal da segurança comigo, e falaram que a menina do RH queria falar comigo. Aí falou assim, Mi, o seu esposo falou com o nosso diretor, só que o outro diretor falou que não abre mão de você. Eles querem aumentar o seu salário 7 vezes mais do que você ganha para você não sair da empresa. Aí eu falei, volta. Eu estava meio desnorteada, falei, ele falou com quem? Aí ela falou com o seu esposo. Eu falei, o que o meu esposo disse? Aí ela falou assim, ele pediu para te dispensar. Eu falei, então eu vou pelo que o meu esposo está falando. Até agora, eu aguentei. E eu chorava no hospital, falando com ela no telefone. E os médicos falando, tira o telefone dela, tira o telefone dela. Eu falei, até agora eu aguentei. Pelas pessoas que estão aí, pela necessidade de ter que trabalhar, pela responsabilidade, pela submissão e obediência que eu tinha. Só que agora não dá mais. Eu não consegui sair do carro, praticamente. Aí ela falou, não, então fique em paz, eu vou dar um jeito aqui. Aí, naquele mesmo dia, o meu outro diretor, que é um senhor, que até hoje ele fala comigo, ele pede para me voltar a trabalhar com ele, e eu falo, amém, te agradeço por tudo, inclusive pelo que aconteceu, mas não. Não, hoje eu estou em outro ramo, em outra área, mas tudo bem. Aí eles me desligaram, isso foi numa sexta-feira que eu desmaiei e fiquei no hospital. No final de semana, eu estava um pouco mais aliviada, porque eu sabia que eu não ia ter que estar lá na segunda, mas, mesmo assim, eu ainda ficava pensando em muita coisa. E eu comecei a sentir uma dor muito forte, assim, na lateral, nessa parte aqui da costela. E eu falei para o Fábio, eu não estou bem. E até a Adriele e o Michael é sobrinho do Fábio, estava lá em casa, e eu não consegui nem receber eles. Quando amanheceu o dia da segunda-feira, a minha filha maior estudava, eu esperei ela chegar da escola para ela me levantar da cama, porque eu não conseguia mais andar. Eu não sabia que uma depressão te dava doença física. Eu pensei que era só a parte mental, mas não, dá doença física. Aí eu levantei com muita dificuldade, pedi um táxi e fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu olhei para a recepcionista, entreguei meu documento e ali eu já não conseguia falar, respirar. Eu falei, eu ficava pensando porque eu não conseguia falar. Ou eu estou com uma crise de ansiedade, alguma coisa, ou eu tenho alguma coisa muito, muito ruim. Aí a recepcionista olhou para mim e falou, você não está bem, né? E eu só balancei o dedo dizendo que não. Aí já me passaram, assim, aí a médica
Pois não, boa tarde, o que você tem? E eu falei, eu só fazia assim. Ela, você não consegue falar, você está rouca, alguma coisa? E eu ofegante, eu estava muito ofegante. Aí ela pediu um raio-x, pediu uns exames, pediu um monte de coisa. Quando voltou os exames, que ela me chamou, eu achei estranho, porque ela pegou a chapa, sabe esses raio-x? E ela colocou no negócio de luz, tirou. Colocou, tirou. Colocou, tirou. Eu falei, meu Deus, alguma coisa tem de errado. Aí ela pegou os outros exames, chamou mais 2 médicos. Aí eu falei, meu Deus, eu estou morrendo. Aí os médicos olhou assim, balançou a cabeça. Aí ela olhou para mim, e no que eu estava sentada no consultório, já chegou 3 enfermeiras. Aí eu olhei, ela falou assim, olha, você vai ficar internada e o seu estado ele é grave. Eu falei, grave? Ela falou, é muito grave. Fui, as enfermeiras já enfiou um monte de negócio em mim, já me deitou, já veio com um troço para respirar. Aí veio uma médica, 2 médicos conversar comigo. Aí eles disseram o seguinte para mim, você está tendo um choque séptico, eu acho que esse é o nome certo, que é quando todos os órgãos começam a entrar em falência. Essa dor que você está sentindo na lateral é porque você teve um derrame entre a membrana do rim e do fígado. Então, esse derrame é o que está ocasionando a dor. O seu sangue está infeccionado, sua urina está infeccionada, e o que a gente vai fazer agora é um exame do coração para saber se está tudo bem, porque o restante não tem assim. A gente vai te dar antibiótico para tentar parar a infecção, para os órgãos começarem a responder. Porque, no mínimo, 15 dias de medicação direto. Você tem familiares? Pode dar os telefones que a gente vai pedir para que venha te ver. Essas coisas assim. Eu falei, meu Deus, eu não vou sobreviver. Porque se eles estão mandando vir meus familiares, tipo, em questão de meia hora, estava minha mãe no hospital. Eu não sei o que eles falaram, mas estava o Fábio, as minhas filhas, a Maria Eduarda tinha 2 anos e meio. Eu falei, eu estou morrendo. E como que isso tudo aconteceu? Sabe, eu lembrava do que o Sidney passou. Porque se ele tivesse tido uma ajuda psiquiátrica, se ele tivesse procurado um médico, tomado medicação, sido obediente, se afastado, talvez, não sei, mas teria sido diferente o quadro dele. E eu falei, meu Deus, eu procurei tarde. Talvez eu não vou ter tempo de ver as minhas filhas crescerem. E nisso o Fábio foi autorizado a entrar, eu já tinha subido, porque eles iam ver um leito na UTI. E eu lembrei do meu remédio, da psiquiátrica. Eu falei, gente, eu não trouxe o remédio. E eu tinha algo muito especial, que era a minha Bíblia. Porque quando eu casei com meu esposo não era convertido. E eu digo até que eu sempre fui cristã, porque eu fui convidada a se retirar da paróquia Menino Jesus, né? Porque minha mãe me forçou na época a fazer catequese, mas aí o padre falou que, olha, sua filha não é daqui e tal. Aí ele me convidou a retirar. É verdade, um amor, o padre, amo a vida dele, mas ele falou isso para minha mãe. Ele falou para minha mãe que que era para eu seguir meu rumo, porque as minhas perguntas não tinham na Bíblia, mas que era uma questão religiosa, de regras muito antigas, enfim. Então, meu marido não era, só que eu tinha o hábito de orar todas as noites e ler uma passagem bíblica. E, assim, às vezes as pessoas falam assim, quem tem depressão é porque não tem Deus, é falta de Deus, é vazio de Deus. Não é, gente. Porque eu tinha Deus, eu orava, eu chorava, falava, Senhor, pelo amor de Deus, essas famílias. Só que eu pedia pelas pessoas. Eu não pedia, muitas vezes, por mim, mas pelos outros. E eu orava. Então, assim, não é falta de Deus. Quem tem depressão não é falta de Deus. E eu lembrei da minha Bíblia, porque aquela noite eu tinha que orar, ler minha passagem, e eu tinha que tomar minha medicação. Aí eu falei para o Fábio, com muita dificuldade, amor, o meu remédio e a minha Bíblia. Aí, na hora, eu falei, não, minha Bíblia não. É o seguinte, porque mesmo ele não sendo convertido, ele entrava no quarto e ele me via orando e lendo a Bíblia, e fechava a porta e ia fazer as coisas dele. As meninas, era o normal. Eles abriam sem querer, viam que eu estava lá orando e lendo a Bíblia toda noite, e fechava e tal. Aí eu falei para ele, não, você vai fazer o que eu faço em casa, só traz o meu remédio.
E na hora que eu falei do remédio, já bateu aqui. Você não vai precisar mais tomar remédio. Eu vi o Espírito Santo falando comigo. Você não vai mais tomar. Você vai trazer, mas você não vai tomar. Porque você está curada. Eu ouvi, se ouvi, e falei para ele, quem vai fazer o que eu faço em casa é você. A minha Bíblia não vai vir. Aí minha sogra, ela deslocou, ela morava lá em São Roque, ela veio para ficar na segunda-feira cuidando da Michele. E quando ela falou isso para mim, quem vai ser responsável por orar é você. Eu falei, o quê? Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei. Ela falou assim, não, a partir de hoje é você que vai ser o responsável daqui. Eu falei assim, mas como? Aí ela falou assim para mim, ó, se preocupa não, Deus vai te direcionar para isso. Aí eu fiquei lá conversando com ela na segunda-feira. Quando foi à noite, eu cheguei em casa, falei, vi a Bíblia lá no espelho da cama, falei assim, como que eu vou começar? Me mostra, Deus, como é que eu vou começar? Entendeu? Aí eu peguei e falei assim, então eu vou pegar, vou ler e vou orar. Então foi o que eu fiz. A primeira vez foi isso que eu fiz. E quando foi na terça-feira, eu peguei minha sogra de manhã, deixava ela no hospital e ia trabalhar. Quando foi à tarde para eu visitar ela, a Michele, ela chegou em mim e falou assim, você conseguiu fazer o que eu te pedi? Eu falei assim, eu fiz. E aí? Eu falei assim, não sei não. Não sei não. Não estava ligado ainda, né? Eu falei, não sei não. Eu li, mas até agora... Ele falou assim, mas continua. Eu falei, tá bom. Aí foi na terça-feira... Isso foi na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, eu comecei a orar mais forte. Aí, quando foi na quarta-feira à noite, eu estava orando, veio no meu coração, pede alguma coisa. Pede. Ora e pede. Tiago 4,3 diz que pedir e não receber, porque pede mal. Então, eu falei assim, eu quero... Porque bem antes disso aí, como ela disse, ela estava, vamos dizer assim, bichada, estava toda estava toda zoada mesmo, esse é o português claro. E tinha uns exames para ela receber, só o de sangue, que só faltava isso. Então, não estava legal. Aí eu falei assim para ela, orando, falei assim, Senhor, se até sexta-feira a Michele sair desses sintomas, sair do hospital, nós vamos procurar uma casa para servir o Senhor. Aí isso ardeu no meu coração. Aí tá bom. Aí eu fiquei isso no meu coração a noite toda, orando. Quando foi na quinta-feira, eu peguei minha sogra para levar no hospital, como de rotina, 7 horas da manhã. Mas bem no trajeto, eu falei para minha sogra, falei assim, ó, Angelina, sexta-feira nós vamos tirar a Michele do hospital. Aí ela falou assim, não, mas como que você vai tirar se os médicos falaram que ela não tem nem previsão de sair? Ela não tem previsão de sair, porque ela está tomando medicamento, está fazendo os exames, e ela não tem previsão. No mínimo, era 15 dias que ela tinha que ficar no hospital. E tinha, 3, 4 dias? Eu falei, não. Até sexta-feira, ela vai sair. Aí ela ficou assim, meio... Falou, tá bom. Aí ela ficou lá, eu fui trabalhar. Quando foi na quinta-feira, eu peguei ela. Peguei a minha sogra, visitei ela, e ela, assim, eu sentia que ela estava sentindo dor, mas ela não falava para mim nada. E eu continuava orando. Quando foi na sexta-feira, eu peguei minha sogra, deixei lá no hospital e fui trabalhar. Né? Aí, quando deu umas 11 horas da manhã, eu almoçava sempre meio-dia, aí veio um alívio no meu coração. Veio aquela coisa muito boa no meu coração, e o telefone tocou. Eu era líder de produção. Aí o telefone tocou e era ela. Ela chegou para mim e falou assim, amor, o que você está fazendo agora?
Eu falei assim, ó, eu estou passando as orientações aqui para os operadores e na meio-dia eu vou almoçar. Ela falou assim, então, fala o seguinte, vem me buscar agora. Isso era na sexta-feira, vem me buscar agora. Eu falei assim, agora? Ela falou assim, agora, porque os médicos já estão me dando alta. Aí eu peguei as minhas coisas, já passei as orientações para os meninos lá e falei para o meu diretor, falei assim, ó, a minha esposa estava internada, você sabe disso, e eu tenho férias, tenho férias para sair, então fala o seguinte, já me dá minhas férias que eu vou cuidar dela. E foi o que eu fiz, eu peguei, saí do serviço, peguei ela e fiquei com ela esse tempo. Aí a minha sogra falou assim, cara, como é que você consegue fazer isso? Eu falei assim, não é eu, é Deus. Porque quando você pede as coisas e pede coração, Deus, ele te escuta. Mesmo você não sabendo, entendeu? Entendendo um pouco a Bíblia, mas o que vem no seu coração, que sai pela boca, Deus escuta. Deus escuta as orações, Deus escuta as nossas petidões. Ele escuta. Então, foi o que aconteceu. Então, assim, ela, graças a Deus, ela saiu na sexta-feira. Aí, quando foi na sexta-feira, no sábado, né, amor? Eu falei assim, agora você escolhe uma igreja para nós visitar. Aí ela falou assim, ó, tem uma igreja ali Tem uma igreja ali perto da Lions. Vamos lá? Eu falei assim, não, no domingo nós vamos. Só que durante esse tempo, a minha filha, ela tinha visitado uma célula. Ela tinha visitado uma célula e falou assim, ó, vamos visitar a célula. Eu falei assim, então tá bom. Só que isso era no sábado. No domingo nós viemos para cá. Não sei, porque nós morávamos aqui do lado, e a Adriele, que é a minha filha, falou assim, ó, vamos na igreja lá, ver como é que é, conhecer. Eu falei assim, então vamos, já aqui perto mesmo, vamos conhecer. Então, assim, daquele domingo para cá, estamos aqui até hoje. Tem uma foto de quando a gente veio pela primeira vez na igreja. Olha. Essa foi a foto de quando a gente veio. O propósito que ele fez com o Senhor foi algo tão sobrenatural que na terça, o único exame que faltava fazer, que era o do meu coração, também deu problema. O meu coração também estava ruim. Então, assim, já não faltava mais nada. Tudo estava ruim. Meu coração ele estava maior e bombeando muito forte, então o sangue não passava. Então, a preocupação dos médicos era eu ter um ataque cardíaco ou uma parada respiratória por conta da pneumonia, que meus pulmões estavam fechados. Quando foi na quarta-feira, eles tinham repetido os exames. Os médicos veio com os 2 exames, olhou para mim e falou assim, moça, a gente vai repetir o de sangue. A enfermeira vai colher. Aí colheu de sangue. Aí veio o resultado. Em 1 hora saiu o resultado. Aí eles, a sua infecção não tem mais nada. Aí falaram, vamos tirar o raio-x. Na quarta, tirou o raio-x. Aí eles vieram com o raio-x, entrou na sala balançando a cabeça. E eu, meu Deus. E eu já não estava mais com troço de respirar. Eu estava só com o inalador. Ó, eu tenho até uma foto. Eu falei para o Fábio, eu não estou mais com troço de respirar, eu estava internado. Eu falei, eu só estou com o inalador, ainda muito fraca, muito debilitada. Mas eu não ia precisar mais ser entubada para respirar. E os médicos falaram, seu pulmão está praticamente limpo. Aí foram fazer o do rim e do fígado, por conta do derrame. Aí falou assim, ó, ainda está um pouquinho, mas já... E assim, tudo foi melhorando em questão de 24 horas. E eu sempre, nas minhas orações, eu digo isso porque aqui tem mulheres, eu pedia para Deus, eu quero estar na presença do Senhor, mas eu quero meu esposo comigo, eu quero minha família comigo. E eu não imaginei que tudo isso que eu passei, a depressão que eu tive, que naquela noite eu falei, eu estou curada, eu não tomei mais remédio. E logo depois, nós fomos batizados, em questão de 1 mês já tinha um batismo. Tem aqui a foto do batismo. Então,
Eu estou aqui para dizer que eu fui curada de uma depressão. Eu não tive mais depressão. Você ficar triste é normal pelas coisas que acontecem na vida, mas você ter depressão não é normal. E não é falta de Deus. E você precisa de uma ajuda psiquiátrica para ela te ajudar. Porque a psiquiátrica marcou uma consulta e ela conversou só com o meu esposo. E a frase dela para o meu esposo foi: o problema da sua esposa é o trabalho dela, que fez ele ter a ação que ele teve de me tirar, porque pelas minhas forças eu não conseguia. Então, não deixem de pedir ajuda. Hoje eu estou curada e eu creio que se tem alguém aqui nessa situação, também será curada em nome de Jesus. Obrigada pela minha oportunidade. Pode aplaudir mais, gente, merece. As minhas filhas, gente. Essa é a Maria Eduarda, essa é a Camila. Ela estava indo na célula Shalom, que hoje ainda existe. É o do diácono Rafael que está aqui, acho que está lá atrás. A célula Shalom orou por mim enquanto eu estava lá no hospital. Eles intercederam e eu agradeço pelos meus pastores hoje, porque e vocês que tiraram um tempinho de vocês para ouvir, porque é gratificante ao Senhor a gente estar aqui e eu estar viva. Eu estou viva. Para a missionária Alane orar pela senhora para a gente começar, tá bom? É um prazer te chamar aqui. Graça e paz, igreja, boa tarde, amém? Estende as suas mãos para cá. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar por estarmos aqui nessa tarde reunidas, Senhor, para aprender, para receber mais de Ti. Deus, usa a sua filha de maneira extraordinária nesse lugar. Os corações já estão abertos, a terra já está pronta para receber a Tua palavra, que é a semente. Senhor, que essa palavra venha entrar nas nossas vidas. O Senhor conhece cada necessidade. Então, Senhor, toma a vida da sua filha, os lábios dela, traz à memória, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor já preparou e já tem liberado para as nossas vidas. Eu coloco ela nas Tuas mãos, Senhor Jesus, porque o Senhor sabe como agir, o Senhor sabe como fazer. Nós estamos aqui, Senhor, para receber tudo aquilo que já foi liberado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Para mim é uma honra novamente estar nessa casa de oração. Trago um abraço do meu esposo, pastor Herone, da minha família. Ficaram lá numa grande obra. Dia de sábado, quando tem trabalho na igreja, tem trabalho em casa, né? Então, dia de reformar tudo, e eu acho benção. O Johan ficou a cargo de limpar o quarto dele, o quarto deles e o banheiro deles. 9 anos é bênção de Deus, é assim que tem que fazer. Daí não tem tempo para muita coisa, né? Minha filha já estava limpando a cozinha, meu marido colocando o que precisava colocar, e assim trabalhando. Isso também é louvar a Deus. Isso também, e sair com a bênção dele. Já fui abençoada por nosso pastor aqui. Estamos na bênção. E diante desse testemunho da irmã Michele, do Fábio, irmãos, eu fiquei tocada, porque realmente foi a poderosa mão de Deus que agiu em prol dessa família. Eu vou contar, antes de começar a ministrar e falar, né? Nós vamos trabalhar certas questões e eu vou fazer links com a Bíblia, tá? Tudo que se fala, todas essas doenças, tem na Bíblia? Tem. Só não pode estar com nomes, depressão, que são nomes mais atuais. Mas tudo tem na Bíblia e nós vamos ver o que o Senhor fala sobre tudo isso. Tá bom? Mas, antes de começar, eu quero contar uma história que eu vi. Eu estava falando para a Nani, que um certo homem falou para uma criança, contando a história de um lápis.
porque a criança estava reclamando que a vida estava muito difícil. E eu quero fazer esse link com a vida da Michele, do Fábio, das suas filhas, porque foi algo maravilhoso. A família é esse lápis. Mas o lápis, para ser um lápis verdadeiro, ele precisa de um apontador. E por permissão de Deus, porque não tem jeito, tudo é com permissão de Deus, o apontador se chamou depressão na vida da Michele. E conforme foi passando, para ela escrever algo, ela precisou ser apontada. Aliás, não só ela, mas vocês perceberam que a família toda foi apontada. Até mesmo a menina de 2 anos e meio. 2 anos e meio. Imagina que memória traumática tem dessa criança de ver a mãe por dias internada. São lutos. A psicologia fala que separações abruptas, ou pode ser até um desemprego, são lutos que nós enfrentamos para justamente trazer esse preparo para o luto maior, que é a ausência da vida, a morte. Imagina para essa criança, se ela fosse falar que memórias ela trouxe ou traz dessa vivência dela, ela ia trazer muito choro, solidão, né? Ver o pai chorando, ver a avó se distanciando, né, lá da casa dela, vendo, algo não estava acontecendo muito bem. Só que é interessante que o lápis, para ele ser um lápis, ele precisa de um apontador. Talvez muitos que estão aqui nessa tarde devem estar identificando qual seja o apontador da sua vida. Eu não sei se é por conta de uma herança genética, eu não sei se é por conta de uma situação com um ambiente como a Michele viveu no serviço, ou dentro da casa, ou até mesmo um currículo que você traz de bagagem de vida, de abuso, de traumas, vivências traumáticas que possam trazer essa antessala da depressão, que é a ansiedade. Eu não sei qual que é o seu apontador, mas Deus promove situações, permite situações na nossa vida para que uma família escrevesse algo novo. Talvez, se não tivesse esse apontador, talvez se naquele leito daquele hospital, essa mulher não falasse assim, o que eu faço toda noite, que você se esquiva de fazer, que as minhas filhas se esquivam de fazer, porque não entendem que eu realmente estou procurando entender o que eu faço toda noite, de ler um capítulo e orar, falar com Deus, que eu estou tentando entender. Você, sem saber de nada, vai começar a procurar esse Deus. E foi a escrita nova, ele sem entender como Deus direciona. É maravilhoso, que testemunho impactante. De repente, um homem se vê curvado no quarto, tendo experiências impactantes de um apontar de Deus na vida. E hoje, ela, através desse testemunho, pode alcançar você que veio a primeira vez, a família que não desconhecia a prima, a pessoa que trabalha, que desconhecia a história de Michele, mas esse Deus que promove encontros, ele está aqui. Talvez você está mal dizendo, mas eu não quero, eu abomino, isso daí é falta de Deus. Não, calma. Você não está entendendo esse apontador. Se o lápis pudesse falar alguma coisa, o lápis ia falar assim, está doendo, está machucando. Mas como ele ia escrever uma nova história?
como será que ele ia desenhar um quadro novo? E isso eu falei sexta-feira, através de uma decepção que a minha filha teve na escola, algo que não comentaram, que não falaram, e ela, mãe, você está onde? Eu estava atendendo, era 7h30 da manhã, mãe, eu estou atendendo, filha. Daí ela falou, tá bom. Depois, quando deu um tempinho, quando você puder, daí ela entrou e falou, mãe, aconteceu isso na escola. Né? Fiquei, olha, que decepção. Daí eu falei, filha, daí eu contei a história do lápis. Daí ela veio, ministrei mais um pouquinho para ela, falei do lápis, do apontador de novo, conversei com ela e, graças a Deus, hoje ela está bem melhor. Ela falou assim, o negócio tem que orar por eles mesmo, porque eles precisam de Deus. Então, vamos entender o que é essa depressão, mitos e verdades. Nós vamos começar, já pode passar para baseado em Salmos 42, porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nunca fez tanto sentido na sua vida, né, Michele? Esse versículo, coloca lá, na placa de entrada na sua casa. É isso aí. Então, nós vamos perceber, em alguns instantes, que muitos personagens da Bíblia, eles foram identificados com esse tipo de essa tristeza profunda, uma tristeza de morte. É diferente da tristeza, que é um processo que você passa. Fiquei triste porque passei algo... uma pessoa, decepção na escola, decepção com um amigo, fiquei chateado com aquilo lá. Depois você elabora e segue em frente. A tristeza da depressão é algo muito profunda. Quando a Michele falou assim, que eu não sabia que dói, que se transforma em dores físicas, infelizmente, a depressão não sai num raio-x, no exame de sangue, no atomo, não sai, infelizmente. É apenas o discurso, a verbalização do paciente que você, através dessa identificação, se não sai, faz a investigação, daí recorre à psiquiatria. Nós vamos entender, fizeram uma pesquisa, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, olha só, um público que fizeram aqui na igreja e as pessoas que iam participar, isso, né, Dani? Isso. Então, as pessoas que, olha só, de entendimento para saber que público que nós estamos trabalhando. Você já teve depressão? Então, nós temos 43%, sim, que a pessoa identificou. Nós não investigamos mais se teve tratamento, se foi um diagnóstico médico, porque hoje em dia nós ouvimos muito, você está deprimida, que não sei o quê, é meio que normal, é chique falar, estou indo no meu terapeuta. Não, que não sei o quê, só não fala psiquiatra, né? Mas estou indo no terapeuta, é chique. Hoje é chique. Não, passa no psicólogo, que não sei o quê. Mas não, é algo muito difícil. O ambiente, quem anda nas antessalas lá de uma clínica psiquiátrica, uma clínica psicológica, né, psicoterapêutica, não é tão legal assim. Às vezes, você tem muitos quadros ali de surtos, às vezes, muitos quadros depressivos, ansiosos, né? E você começa a identificar, através da cara, o comportamento, a dinâmica familiar, o que eles estão passando. Mas, nesse quadro, olha só, 43% desse público, sim, já teve, né, depressão, e 57% não. Pode mudar? Você conhece alguém que sofre ou sofreu de depressão? Olha só, 89%. Aí é que está. O sofrer de depressão, será que você identifica? Será que são pessoas diagnosticadas lá com CID? Olha, tal, porque depressão é isso, o testemunho aqui.
É um testemunho que não sofre só a pessoa que está, né, com esse CID, com esse diagnóstico. É a família toda, envolve toda a dinâmica familiar. E o que me chamou muita atenção é que o pai, né, o Fábio, ele assumiu a bronca. E ela foi mulher de Provérbios 31, submissa, que o meu marido... Gente, ali eu ia dar pirueta, eu gosto da aula. Falei, gente, isso é mulher, e esse é homem. Você foi homem, assumiu, chamou para o peito. Desliga minha mulher. Eu quero minha mulher viva. Isso é um homem, é assumir. E nós vamos entender na palavra como se deve. Isso é acolhimento. Ela sabia que o meu... Gente, é fantástico isso. O que o meu marido falou. Então, ela sabia que tem alguém que apoia. E vocês percebem que ele encontrou o tempo certo de falar. O tempo certo de falar. Ele observou e o tempo certo de falar. Vamos continuar. Pode mudar? Você acha que depressão é falta de Deus? Olha só, 18% falou que sim. 26% talvez. E 56%, 58% diz que não. Isso daqui, ó, preocupa. Porque isso fala de falta de informação. E isso é preocupante. Por quê? Porque quando se tem isso, essa falta de informação, você compromete o seu comportamento mediante alguém que esteja passando pela dificuldade. Entenderam? Não é por conta, a pessoa é falta de... Não, não é falta de Deus. Por isso que a gente tem que fazer a investigação correta. Tem CID, tem diagnóstico, tal, desmerecendo, ou então, né, é Deus, lá, o demônio está na... Não tem nada a ver. Investiga. Está diferente, tal, observa, acolhe, traz, vamos lá, vamos investigar, vamos não sei o quê, e tirar os preconceitos diante do caminho. Pode mudar? Você já fez terapia? Isso eu dei pirueta, olha. 69% já fez terapia. Muito bem, palmas para vocês. É isso aí. Todo mundo precisa fazer terapia? Eu tenho um professor e eu fico com ele. Tem um professor de psicologia, um mestre doutor Guilherme, quando, na minha graduação, ele falou isso. Todo mundo precisa fazer, daí todos os aspirantes a psicólogos falaram, sim! Daí ele falou, não! Por quê? Se você identifica que tenha uma família adequada, que a verbalização ela é saudável. Saudável. Se você tem uma liderança, no caso espiritual, e nós vamos falar do triângulo da vida, corpo, alma e espírito, que é saudável, que promove esse tipo de encontro, porque isso é liderança saudável. Quando promove, que pensa não só no espiritual, Deus, não, vou pensar também no emocional da minha igreja. Então, promove, é uma liderança saudável. Quando se tem uma liderança saudável, uma comunicação, uma dinâmica familiar saudável, ok, não precisa. Só se tem alguma coisa que você não quer verbalizar para a família, que pode chocar. Então, você procura um terapeuta. Do contrário, não precisa. Tá? Estou falando sincero, sou há 18 anos psicóloga e eu, muitas vezes, existem casos que, em 4 sessões, né, tá ok, você precisa falar, você tem algo a mais para falar? Não tem? Então, o meu trabalho encerra aqui. Tá? Vá em paz, né? E no PECs mais. Vamos mudar? Você considera a depressão uma doença? Muito bonitinho, 75% falou sim, 17% falou talvez e 8% falou não. É uma doença, sim.
Tem lá no CID, se você procurar a Bíblia lá da medicina, que é os DSM, né, doenças, que fala das doenças, você vai ter lá o quadro CID e tal, que fala de todas essas doenças que são incapacitantes, tá bom? Pode mudar. Você acha que pessoa pode ter depressão e não saber? É isso aí. 94% está o testemunho vivo aqui da Michele. Está passando por tudo, mas não é nada não sei o quê. O marido identificou, está ruim, não sei o quê. Eu achei interessante que ele foi procurar a psiquiatra, falou com a psiquiatra, né? Isso daí é acolhimento, rede de apoio de família. Quando nós temos uma rede de apoio da família, normalmente, o que eu faço? Depois da pandemia, fez um boom de atendimento online. E como que se faz com uma pessoa com depressão que permeia para a ideação suicida? Porque esse é o mal da depressão. Você camufla muito, mas ele verbaliza até de comportamento a ideação suicida, despedida, não sei o quê, tal. Ela vai se despedindo da vida. Foi o que a Michele inconscientemente fez. Eu vou dormir. O que é dormir para um depressivo? É uma fuga. É tirar a dor. Qual que é o pensamento meio que lógico dela? Eu vou dormir 3 dias sem parar, daí, segunda, eu vou estar para despedir a minha turma. Mas isso daí é uma ideação suicida. Quando você foge da realidade, você não quer vivenciar a realidade. Então, houve, meio que inconsciente, uma tentativa de suicídio? Sim. Irmãos, meu Deus! E aí, palavras dela, e isso é uma verdade, que todo depressivo fala, eu não queria me matar, eu só queria arrancar, aniquilar a dor. Isso é uma verdade. É que as pessoas não entendem isso. Que não sei o quê, falta de Deus, que não sei o quê. O suicídio assemelha com Judas, né? E tudo, demônio, não tem nada a ver, nada a ver. É aniquilar a dor. E nós precisamos entender para acolher mais os nossos irmãos, para fazer a coisa certa. Amém? Pode mudar? Você acha que alguém pode ter depressão, viver a vida normalmente? Daí colocou 28, talvez, a outra sim e a outra não. Então, preocupa? Não vive a vida normalmente. Não vive. É porque os bastidores ninguém conhece. É o tal negócio. Que a Michele, qual que é o cartão de visita da Michele? O sorriso. Camufla muito bem. Existe uma depressão que ela chama distimia. Distimia, guarda esse nome. Não é uma depressão que você fica com dores como a Michele, com insônia, não. Os distímicos, eles dormem, produzem, eles trabalham, só que o mau humor deles é diário, é constante, é uma coisa irreversível, é negativista ao ponto de, nossa, que água é? Será que está contaminada? Porque ficou muito tempo, o ar, não sei o quê. Ele tem esse discurso negativo e é distímico, é uma depressão constante. E todo mundo fala assim, não, as pessoas se afastam, ao invés de acolher, entender o que está acontecendo, procurar, não, se afastam, porque é uma pessoa mal-humorada. Quem quer uma pessoa negativa do lado? Ninguém. Olha só como é a camuflagem. Então, a pessoa vive bem? Não vive. Não vive. Ela não consegue viver. Ela pode fingir que está lá. Estava lá fazendo a reunião, não saía do carro. Estava lá, viu o estratégia, só viu o nome dela, desmaia. Isso é viver bem? Não é viver bem. Ter insônias, chorar diariamente no banheiro, ficar a noite em clara, apenas o corpo lá e lágrimas caindo, não é viver bem.
não é viver bem. Em nome de Jesus, que o Senhor hoje abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para podermos ser médicos celestiais, para poder acolher, para ser a rede de apoio de alguém e para fazer a nossa parte como cidadãos dos céus. Pode mudar? A Bíblia fala sobre as emoções humanas e, embora não use a palavra depressão, traz versos que descrevem a tristeza, tristeza profunda ou mortal. Olha só, tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assolaram. Você vai encontrar lá em Salmos 18:4. É uma pessoa depressiva. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119:28. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. O que a Michele trouxe, ela falou assim, eu não sabia, vocês já ouviram falar essa palavra, somatização? Quando é literalmente essa palavra, você somativa todo o seu emocional e isso explode em doenças físicas. Tem muitos estudos e algumas comprovações científicas que até o câncer são de tristezas muito profundas. Dores de cabeça, às vezes enxaqueca, esses apagões, desmaiar, são de somatização de doenças emocionais. Eu falei do corpo, alma e espírito, não foi? Triângulo da vida. Quando o seu corpo passa mal, que é o corpo físico, você procura quem? O médico, certo? Todo mundo faz a rotina, investiga pelo menos uma vez no ano, né? Todo mundo, uma vez no ano, passa no médico. Amém? Eu estou ouvindo os homens falar amém também, né? Porque homem é uma dificuldade. Uma vez, porque tem que investigar. Porque certas doenças são silenciosas. Então, quando você passa mal, médico. Quando tem alguma doença emocional, sofre algo emocional, o psicólogo, que é diferente do psiquiatra. Qual a diferença? O psicólogo, ele elabora as questões. O psiquiatra é aquele que medica. Por isso que a Michele falou assim, ela pouco falava, porque não é do psiquiatra, ela foi até boazinha, porque ela quer saber de você. Psiquiatra não fala isso. Psiquiatra vai trazer a questão, qual se sentiu, que dia, o diário de bordo. Normalmente, dos meus pacientes, quando eu indico, você vai procurar uma psiquiatra, né? Procura tal, eu escreve lá, que não sei o quê, tal. E eu não vou saber de escrever, eu escrevo então para você, eu escrevo tudo. Você vai levar essa cartinha lá pro médico, né? E se você não quiser ler, pede para ele ler. Né? Porque lá está descrito tudo que ele está sentindo, porque é através desses sintomas que ele vai diagnosticar, apenas só o psiquiatra pode aplicar, né? Administrar uma medicação e também colocar o CID, se é uma ansiedade, se é um pânico, se é uma depressão, borderline e tudo mais. Então, ele vai identificar. E o psicólogo apenas vai elaborar as questões. Funciona assim. Trocando em miúdos, por exemplo, quebra um osso. Você vai no ortopedista para ele imobilizar. O psiquiatra, ele vai mobilizar a sua emoção, dando o quê? Um remédio. Então, é como se ele estivesse engessando. Peraí, Michele, você vai, eu vou engessar o seu emocional para você não ficar tudo. Por isso que é preocupante. Ela tomou 3, depois ela parou de tomar um medicamento. Daí piora, porque a química fica por volta de 24 horas, 48 horas dentro do organismo. E quando se rompe abruptamente, sem orientação de um médico, você pode trazer tudo aquilo lá de volta com uma intensidade muito maior. Por isso que ela passou muito mal. Entenderam?
Então, é isso que aconteceu. Ela rompeu. Não, eu não vou tomar, porque é muito forte, eu não vou tomar. Daí, por isso que ela passou mal. Entenderam? Então, o psiquiatra, ele mobiliza o emocional. E depois, quando tira o gesso, que você está estabilizado o emocional, que você não está surtando, não está tendo, daí entra o psicólogo, porque ele vai elaborar. É como se fosse o fisioterapeuta. Porque você não vai tirar o gesso, você não vai precisar andar, ter os movimentos. Então, o terapeuta, ele vai trazer as questões, aonde foi o trauma, trazer de novo, cavucar a ferida, ele vai fazer tudo, vai conversar, depois vai trazer de novo, mas de novo esse assunto, de novo, e vai, até ele falar com tranquilidade, e aquilo não fizer mais dor nele, entenderam? É por isso que a terapia, às vezes, demora anos por conta disso. Pode mudar? O que é depressão? Daí eu quis detalhar para nós tirarmos todas as dúvidas, né, possíveis do que é uma depressão. Né? Vamos lá. Tudo bem de eu ler? É um problema humano tão frequente em tantas culturas que foi denominado de o resfriado comum dos transtornos emocionais. Hoje em dia, o boom. Né? Todo mundo sabe que tem depressão, que quando é incapacitante. Então, tem lá até dados, né? Olha só, aqui, estima-se que aproximadamente 350 milhões de pessoas sejam atingidas por diferentes tipos de depressão. Por isso que eu falei da distimia, tem outros tipos de depressão também, é uma cartela, uma infinidade. Né? O CID traz muitas coisas por conta desses eventos que estão acontecendo, né, no mundo. Hoje, você falar de depressão para um idoso que sofreu uma pandemia, eu vejo para a mamãe. Mamãe, 79 anos, tinha uma vida super ativa, fazia a ginástica laboral dela, tinha o artesanato, ia de segunda a segunda na igreja, ensaio, não sei o quê, tal. De repente, parou tudo e tirou os netos dela. Minha mãe estava definhando. Então, quebras de rotina, e nós vamos entender que quebras de rotinas, elas causam esse mal, né? Pode advir uma depressão. Como resultado, o dia a dia de uma pessoa com depressão fica comprometido, uma vez que a doença passa a interferir em sua capacidade de trabalhar, estudar, comer, dormir e realizar outras atividades comuns do cotidiano. Isso porque os sinais e sintomas de depressão incluem modificações no sono, na fala, nas capacidades de pensamento, memória, raciocínio lógico, na organização emocional e em muitas outras funções. Olha só, você vê, às vezes, uma pessoa muito impaciente. É porque ela é muito assim, acelerada, é 200. Às vezes, é uma pessoa com depressão. Camufla muito. Nós precisamos entender qual é o momento. Precisa de tudo aquilo. E por isso, famílias, eu estou falando com diversas famílias aqui. Cada um é o representante da sua família. Está dentro de casa, começa a observar o comportamento dos seus. Está falando muito alto, está dormindo demais, está comendo demais, está deixando de comer demais, está disperso. Isso daí precisa olhar muito com crianças também. Crianças, se existe um diagnóstico mais difícil, é ter diagnóstico de depressão, ansiedade em crianças. Sabiam disso? Porque elas não conseguem lidar com verbalizar isso daí para um adulto. E ela está com depressão. Então, nós temos que observar. Ter rotina, no caso, principalmente com crianças, é importante, porque traz a segurança para eles, tá bom? Vamos mudar? Principais causas da depressão. A depressão pode ser desencadeada por fatores internos que estão relacionados com a própria pessoa ou externos, que são aqueles que a pessoa não consegue controlar.
Assim, é considerado que a depressão corresponde a um conjunto de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos, podendo ser notado também o desequilíbrio nos níveis de neurotransmissores, principalmente na serotonina, dopamina e noradrenalina. Esses são os hormônios da satisfação, da alegria, que nós adquirimos muitas vezes, se não com os psicofármacos, né, com os medicamentos, mas com atividades físicas, que muitas vezes, até aqui, nossa, eu fui na psicóloga, e a psicóloga mandou eu fazer exercício 3 vezes na semana, educadora física. É porque a gente quer promover isso daqui. Que, pelo menos, quando você faz isso, tem uma rotina, que você vai separar 1 hora do dia para você fazer, ir lá na academia, na natação, ou até mesmo caminhar na rua, para fazer a caminhada, você para, toma aquele banho, toma um café, fala, puxa, pensei em mim. Você começa a liberar, você pode ver que você tem mais ânimo. Experiência própria, porque eu faço isso também, eu não fico mandando os outros fazer, eu não faço, eu faço, viu? Então, olha só como funciona. Imaginemos aqui uma árvore, tá bom? A árvore, nas raízes, são aonde pode acontecer os traumas. O tronco é o desenvolvimento da doença, tá? E a copa é o efeito de tudo isso daqui. Então, as raízes, elas podem ter 3 meios que pode vir a depressão ou qualquer outra doença emocional. Primeiro, pode ser genética. Se existe na sua família um parente seu que já teve depressão, que já teve uma questão de ansiedade, que teve esquizofrenia, a predisposição para você herdar esse gene, porque é um problema de neurotransmissores, pode ser maior. Então, você pode ter uma depressão, sim. Por que não? Sim, ter. Então, genética. Tá? Você pode ter, através de ser presenteado com esse gene. Segundo, pode ser químico. As pessoas que tiveram contato com bebida, com drogas, em geral, sendo elas lícitas ou ilícitas, ela tem uma predisposição, principalmente, por exemplo, que tem muito dos jovens, adolescentes, mas eu vou fumar, é só um narguilé, uma coisinha básica, tal. É só um baseadinho, tal. Se ela tem uma predisposição para ter esquizofrenia, é como dar tá lá, a esquizofrenia assim, só esperando qual que é a minha vez. Daí você dá um doce para ela e fala, obrigada. Ela agradece, daí explode. Esquizofrênico, quem já presenciou pessoas com esquizofrenia sabe que é uma doença que não tem cura, né? Precisa de medicamento e acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico para o resto da vida, e é importante. A pessoa consegue trabalhar? Consegue. Vocês podem assistir um filme que é muito importante, que eu assisti na minha graduação, Uma Mente Brilhante. Fala de um caso verídico, de um matemático que ganhou até um prêmio, ele tinha esquizofrenia. Assistam, depois você fala, não é possível, existem aquelas pessoas. E era tudo fruto da imaginação dele, por conta da esquizofrenia. Então, é uma doença muito severa, tá bom? E o outro, que é o ambiental. Então, nas raízes pode ser genético, pode ser químico ou pode ser ambiental. O que é? Traumas da vida. Às vezes, uma perda muito grande, ou então um abuso na tenridade, ou um sequestro, ou uma morte, ou. A bagagem de vida, ela pode te presentear com uma depressão. Então, eu posso citar seu nome? Michele, qual que foi o causador? Foi o ambiente.
ela, de repente, ela se deparou com o ambiente tóxico, porque é uma empresa tóxica, uma empresa que não sabe gerir pessoas, tratam, morreu, tá tudo bem, vamos próximo, temos 8 reuniões hoje. Então, isso, e ela, super-humana, tendo uma família, um marido que é o provedor, protetor, o relacionamento das filhas, uma mãe que se abala. Você percebe que a dinâmica familiar já diz tudo. Um marido que segura a bronca, as filhas, ela preocupada com as filhas, que ela está construindo o caráter das filhas, uma mãe que se abala lá do interior para vir passar uns dias com ela, né, para ajudar na dinâmica tal. Então você percebe que aquilo que eles estavam pedindo era agressivo para ela. É por isso que ela houve o surto. Mexeu com uma estrutura. Então ela não conseguiu lidar, ela foi suportando ao ponto, mas o gatilho maior foi a questão das perdas, que gerou, o pico dela foi a perda do colega de trabalho. Ela falou assim, vai acontecer comigo, não, foram as perdas. Começou lá, quando ela começou a ter aquele quadro de, né, vamos mandar todo mundo embora, e ela começou a fazer, encabeçar aquilo lá, porque é fácil, né? Você manda tal, não gostei desse nome, não, manda tal. Você que vai lá, está de frente com aquele pai de família que vai começar a chorar, mas eu tenho tantos filhos, eu tenho dívidas, o que eu vou fazer? Lá. Olha só. Então, isso daí mexeu no emocional dela, foi o ambiente. Então, trazendo no tronco da árvore a depressão, causando vários efeitos emocionais, na dinâmica familiar, né? Provavelmente, é que o Fábio não falou aqui, mas provavelmente ele ficou noite sem dormir. Ele ia olhar para as crianças e falar, meu Deus, e agora? Né? Qual que foi o reflexo dele? Ele já pensou rápido. Eu tenho férias para vencer, que eu vou tirar férias, já vou cuidar da minha esposa. Ele tirou não é para passar, vamos para um resort, que você precisa de um resort na sua vida. Não. A preocupação dele foi assim, espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Né? Então, teve aí a questão dessa parte toda de acolhimento. Né? Então, mexeu com a família toda. E eu não falei da parte espiritual. A parte espiritual, se você não está bem, preste atenção. Mas eu não tenho religião, não acredito. Fala assim, então, meu filho, então é porta aberta. É porta aberta. É corpo, alma. Vai nos livros de filosofia, você vai trazer corpo, alma e espírito. A ciência, ela se declina para Deus. Ela tem que bater continência. Se não existe esse triângulo da vida e o espiritual não está andando conforme, né, com o Criador da vida, é porta de entrada. Por isso que na palavra de Deus fala que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, só procurando apenas uma brecha. É por isso que muitas vezes as pessoas confundem com o demônio, porque você não está com o espiritual lá, alicerçado. Tem o emocional abalado, já somatiza com o corpo. Daí, quem está ao redor, porta de entrada. Entra e faz a festa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Pode mudar? O que pode promover a depressão? Bullying ou chantagem emocional. Os traumas emocionais que podem surgir quando se é vítima de bullying ou sofre uma chantagem emocional podem ser desencadeadores da depressão. Isso porque quando a pessoa ouve frequentemente insultos, com o passar do tempo, ela pode realmente acreditar que eles são verdade, diminuindo sua autoestima, o que consequentemente favorece a depressão. Muitas pessoas que são deprimidos foram adolescentes que sofreram maus tratos do bullying. Bullying, está aí um mito, né? Que muitas pessoas falam assim, olha, a criança não atinge depressão. Adolescente, imagina, é frescura, é porque eles, né,
quer ficar na modinha, que não sei o quê. Não, acontece sim, principalmente se sofrem um bullying ou uma chantagem emocional. Tá? Quantos casos lá nos Estados Unidos? Quantos filmes que nós podemos assistir? Por exemplo, o filme que normalmente eu trabalho com o pessoal da igreja, com os jovens adolescentes, anotem aí, Para Salvar uma Vida. Para Salvar uma Vida. Fala de todos esses problemas, tal, e justamente um jovem que sofreu um acidente, tem uma deficiência, e ele chegou atirando na escola. Se você for investigar todos esses casos aí, sofreram traumas, né, de bullying e chantagem emocional. Então, a gente tem que observar, sim. Criança pode ter depressão, sim. Adolescente pode ter depressão, sim. Vamos mudar? Acontecimentos marcantes na vida, que é a bagagem de vida que eu falei para vocês. Acontecimentos marcantes como divórcio, desemprego, perda de um ente querido, fim de um relacionamento amoroso ou situações traumáticas são causas frequentes da depressão, mas as situações que favorecem o estresse prolongado, como discussões frequentes no trabalho ou em casa, também pode levar à depressão, porque faz com que a pessoa desenvolva sentimentos de culpa, perda da confiança em si mesmo e nos outros, além de uma baixa autoestima frente a este tipo de situação. Então, como que a gente traz isso daí? É justamente investigativo. O que o psicólogo faz na sessão? Como que é a sua família? Como que é? Me fala da sua infância. Me conte mais sobre isso. Né? Que normalmente vai falar, não senta no divã. Eu sou da abordagem cognitiva comportamental, eu não coloco lá no divã, eu abraço, né? Porque tem uma abordagem que não pode abraçar, porque tudo isso contamina a análise. Né? É uma abordagem mais ortodoxa da freudiana. O meu não tem nada a ver, eu estudo mais o comportamento humano. Então, muitas vezes, essa bagagem de vida, traz acontecimentos que você desencadeia. Mas, Simone, eu tive uma infância, mas sofreu, vamos dizer assim, um divórcio. Lá, você criança, tal, daí você não vê a presença ativa do pai, um pai ausente. Então, ele vai buscar, muitas vezes, essa figura masculina, porque o que causa mais trauma não é a ausência, não sei se vocês sabem, a ausência da figura feminina, mas sim da figura masculina. Vocês sabiam disso? Tem uns anos aí, uns 3, 4 anos, que fizeram uma pesquisa em Harvard, que o que causa mais prejuízo na construção de um caráter, né, de uma criança é a ausência da figura paterna, masculina. Por quê? Olha lá a Bíblia. Quem é o sacerdote? Quem é o líder? Quem é o norteador? Quem é o protetor? Quem é o provedor? É um homem. Então, a gente tem que olhar... A ciência está falando, né? Ó, Harvard, nossa... Mas a Bíblia já contou isso daí há muito tempo atrás. Então, a figura do homem ela é muito importante. Então, muitas vezes, a pessoa não tem essa disfunção, essa mágoa, dessa ausência masculina, então traz prejuízo, pode promover uma depressão, sim. E a ansiedade é uma antessala da depressão. Começa com uma ansiedade, ansioso, tal, tem aquelas crises emocionais, crises quase psicóticas, né? Umas crises ansiosas. Então, muitas vezes, por conta, é uma antessala que vai entrar uma depressão aí. Pode ir. Doenças graves crônicas, né? Diagnóstico de doenças graves como AVC, demência, câncer, HIV, diabetes, síndrome do intestino irritável, ou lúpus, por exemplo, trazem
também pode causar depressão, porque é preciso lidar com o preconceito, enfrentar tratamentos dolorosos e ter que conviver diariamente com medo de morrer. Os familiares que acompanham e cuidam do doente também têm essa predisposição de passarem por uma depressão. Medo da perda, desinformação, alterações da doença e financeiro alteram o humor. Então, não é só a pessoa, às vezes, você vai lidar com a doença do ente e você fica deprimida, a pessoa não. Eu uso uma frase: quem cuida precisa ser cuidado e se permitir ser cuidado. Porque não, eu não posso, não sei o quê. Precisa se permitir ser cuidado. E eu não levei uma bronca? Eu vou confessar aqui meu pecado. Eu levei uma bronca. Não, bronca no bom sentido. Meu filho faz um acompanhamento por conta do peso dele. Meu marido está prestes a fazer uma bariátrica, porque ele tem um excesso do peso e está sofrendo com diabetes. E eu já estou fazendo um acompanhamento com meu filho. E ele tem um educador físico, tem a psicóloga, a nutricionista e a pediatra. E lá, falando, tal, e ele perguntando para o Johan, e o Johan fala, tal, tranquilo, tal. Daí eu só sei que, em determinado momento, o Johan fala assim, mas eu faço o que minha mãe manda, que a mãe não sei o quê. E eu falei assim, não, porque eu falo não sei o quê, tal, e ele não faz, e não sei o quê, e falando. Daí a psicóloga começou a olhar assim para mim, daí eu falei, colega, eu estou me ouvindo. Eu quero segurar as coisas tudo para mim e não permito. Quem cuida precisa ser cuidado. Então, muitas vezes, nós precisamos nos ouvir. Você já se escutou hoje? Mas escutar não é só falar, eu vou ficar falando que nem uma doida, meu Deus do céu. Não. Se ouvir no seu comportamento. Você já sentou para comer hoje, para tomar um banho, para se cuidar? Hoje é sábado, tomar um banho bem legal, né? Comer, fazer uma comida diferente, tomar um sorvete, dia de não fazer nada. E aí? Já fez isso? Isso é se escutar. Olhar, promover para você um encontro com você mesmo. Vocês não têm grupo no WhatsApp de você mesmo? Eu tenho um grupo, eu mesma, né, que eu coloco minhas informações lá. Tem um monte, né, que tem um grupo eu mesmo, né? Olha, quem são? Levante, se identifiquem. Olha só. Então, mas você, na vida real, você precisa fazer isso também. Eu mesma. Vamos mudar? Alterações hormonais, isso daí mais para a mulher, tá? Por isso que a gente precisa... Ai, meu Deus, eu estou com medo desse tempo. Só falta 7 minutos, é isso, né? É isso. Então, vamos correr. Alterações emocionais, hormonais. Você precisa fazer uma investigação, porque, muitas vezes, a predisposição para você ter uma depressão é falta de vitamina D. Sabia disso? Um problema na tireoide. A menopausa pode promover. E quem sabia aqui que é cientificamente comprovado que a mulher, quando está no período menstrual, ela tem um pouquinho de depressão? Vocês sabiam disso? Homens, vocês estão escutando isso? Mas também não pode depositar. Ai, é TPM. Cuidado com isso, em nome de Jesus. Vai procurar ajuda lá no seu ginecologista. Vamos mudar? Uso de remédios. Tem uma galera aqui, Prolapta, Xanax e tal, um monte de remédio que pode promover depressão, mas não são todos os casos, ok? Não são todos os casos. Por quê? Muitas vezes nós tomamos e você tem que ver a bula, as contraindicação, o efeito colateral, porque você pode ter uma depressão causada pelo remédio. Quem aqui já não tomou um remédio lá de uso psiquiátrico, um psicofármaco, e você toma e parece que piora? Daí você tem que, depois de um mês, não pode parar.
tem que colocar, está ruim, nossa, aqui parecia que eu queria a morte, que não sei o quê. Anotar tudo, levar para o psiquiatra. Ó, está aqui, deu ruim esse negócio aqui, olha, estou assim. Daí a médica, apenas a psiquiatra, vai falar, então vamos mexer aqui, vamos trocar, vamos desmamar. Você está bem? Então vamos desmamar, que tem um método certo para desmamar. Não é simplesmente, estou livre, pronto, acabei. Não é assim. Você pode ter uns altos e baixos aí. Vamos mudar? Daí é onde eu quero entrar em 1 Reis 19. Quando a gente fala assim, que não tem nada a ver na Bíblia. Se nós formos ler todo 1 Reis 19, você vai ver um personagem lá, o Elias, que justamente ele já tinha vencido uma batalha contra os profetas de Baal, e, de repente, por conta de uma mulher que fala assim, vai lá, mata, faz o que ele fez com aqueles profetas, vai lá e mata. Esse homem fugiu, olha lá, daqui. Eu tenho até um livro de um psiquiatra que é pastor. Ele escreveu Enfermidades da Alma. Eu tenho o volume 2, tem o volume 1, que fala de todas as doenças, boa parte das doenças. Tem TOD, distimia, tem borderline, tem uma vida desequilibrada pela presença do transtorno bipolar, e ele coloca insinuações como personagens da Bíblia, como se tinha, nesse período, é a característica de um bipolar, uma característica de um distímico. Então, Elias, ele justamente, ele fugiu, e o fugir não é simplesmente, vou lá para resolver, não, fugir da realidade. Quando se vai para uma cama, quando se chora demais, quando faz isso, aquilo, outro, isso é fugir para uma pessoa deprimida. Ele parou, ele estacionou, olha lá, sentou. Vocês lembram da Michele, sentada no carro? Deu aquele efeito catatônico. Eu não consigo sair, realmente não consegue sair. Orar pedindo a morte. Isso daqui é uma ideação suicida. Você orar pedindo a morte. Ideação suicida. E a ideação suicida, cuidado, está camuflado com as despedidas. Eu tenho esse colar, mas eu gosto tanto de você, tal. Toma ele para você. Que não sei o quê. Vamos fazer o nosso último passeio. Cuidado, a pessoa está diferente. Começa a observar isso daí. Não permita que a pessoa fique só. Cuidado com medicamentos. Cuidados com objetos cortantes. Quantas pessoas aqui não vão... não, eu só estou autoflagelo. É uma característica de uma pessoa que está com ansiedade e com depressão. Vai cortando, tal. Uma mãe chegou em mim e falou assim, não, minha filha não... Mas você já viu, tal? Pelo amor de Deus, visitem o celular dos seus filhos. Misericórdia, e a privacidade. Ele está pagando boleto? Ele está pagando água e luz? Quem está pagando a conta do celular? Se é você, meu amigo, você tem autoridade na vida do seu filho. Em nome de Jesus, não permita. Quantos jovens e adolescentes morreram por causa daquelas ideias lá da baleia azul? Lembra desse caso? Lembram? Lembra com, não, vamos agora com desodorante, vamos não sei o quê. Quantos adolescentes chegaram à morte por conta disso? Mas meu filho é um santo, só fica no carro, mas você não sabe o que ele está fazendo lá no quarto. Visite. Como que está? Não sei o quê, vamos ver, deixa eu ver seu celular. Não, que isso? Deixa eu ver seu celular. O conteúdo que os adolescentes e jovens estavam consumindo devido a justamente o período da Covid, causou prejuízos sérios que nós vamos precisar de 10 anos para ajudá-los. Nós vivemos uma adolescência, a juventude e até a infância doente por conta desse período. Em nome de Jesus, estou falando como mãe.
visitem as redes sociais, os telefones dos seus filhos. Batam na porta, estou entrando, deixa eu ver seu celular. O que você está vendo aí? Passe tempo com qualidade. Fala que eu te amo, traz aqui para perto, vamos comer. Não aceitem. O lugar de encontro de família é na mesa, em nome de Jesus. Não é cada um pega o seu prato e vai, não. Encontro marcado é na mesa. Na mesa a conversa, a perdão, a amor, a transmissão de pensamento, a comunhão. O Senhor está na mesa. Não permita, em nome de Jesus. Ele deitou, se prostrou e ele dormiu. E esse sono não é um sono restaurador, é um sono de morte. Vocês podem ler lá como que ele dormiu. E o anjo procura, o que você está fazendo? Abordagem. Lembra o Fábio? Observando, sem falar assim, o que você está fazendo aí? Isso é frescura. Para com isso, mulher. Não. Ouviu a voz lá. O que eu faço? Ela vai voltar, porque ela desmaiou aqui. Está aqui, plantada aqui. Não sei se está morta. Tá. Ela vai voltar, Fábio? Não vai voltar, não. Para a vida de vocês, não. Eu quero minha esposa em casa, bem. Ela pode desligar. Essa foi a voz de acolhimento. Jesus, o anjo, quando procurou Elias, ele falou assim, o que você está fazendo aí deitado? Ele não veio falar assim, olha, está cheio de demônio, olha que não sei o quê. O que você está aí fazendo aí deitado? Acolhimento. Batendo na porta, trazendo para perto. Eu sou seu pai, eu te amo. Eu sou sua mãe, eu te amo. Nossa, a gente desintoxica. Você não sabe o que... Eu recuperei minha filha, que ela estava tão viciada, né, com não sei o que, joga. Tiramos, ela ficou meio ano sem celular. A gente devolveu esse ano, começo de ano, quando ela voltou na escola. Você vai precisar, escola mais longe, tal. Mas, eu sei. Então, hoje, ela deixa o celular. Lohane, você esqueceu o seu celular? Tá, não sei o quê. Mãe, será que teve recado? Vê aí para mim. Vejo lá. Não tem recado, não sei o quê. Em nome de Jesus. Vamos falar da restauração, momento de restauração de Elias. Porque o anjo visitou e falou assim, e aí? Ele vai vir te ver, o Senhor vai te ver. E a voz veio suave. Ele se levantou. Ele comeu uma comida. Muitas vezes a gente fala, não está com fome, não, então deixa para lá. Não, vamos lá comer junto. Dá na boca, vai conversando. Só mais essa colherada, que não sei o quê. Faz uma comida diferente. Gosta da comida, não sei o quê. Fulano de tal, você pode fazer um favor para mim? Leva essas coisas. Ela gosta do seu tempero. Eu posso levar minha esposa, minha filha, tal, para comer aí? Uma simples ação. Rede de apoio. Caminhar 3 vezes por semana, no mínimo, tá? Mas aqui Elias caminhou, porque ele fala assim, levanta, anda, caminha. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Caminhe, exercício. Descansar. Não é carregar tudo nas costas. Deixa eu mesma, deixa eu me cuidar, descansar. Ir à presença dele. Dele aqui é de Deus. O espiritual falando, conversar com ele, que Fábio fez. Pegou, eu não sei como que é, mas minha mulher mandou falar, estou aqui, vou ler um verso, eu estou aqui. E o Senhor visita. Aleluia! E ele fez o que com o Fábio? Pede uma coisa. Agora você pede uma coisa. Tá bom, então eu vou pedir. Sexta-feira, ela está em casa. E o Senhor visita o coração. Aleluia! Conversar com Ele, fazer mudanças. Não é só simplesmente conversar e fazer mudanças de rotina. No caso de Michele, Fábio tomou uma decisão, como, não vai mais. Ele assumiu a bronca, não vai mais. Vou orar, vou pedir.
E domingo a gente vai estar na igreja. E vocês estão quanto tempo? 6 anos nessa decisão. Amém? Glória a Jesus. Para terminar, e nós tem uns papeizinhos lá que eu queria que distribuísse pode mudar? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias 9:12. Né? Nós temos vários mitos, né? Vários mitos, e alguns, enquanto está distribuindo esse papel, segure com a sua vida esse papel aí, cuidado com ele, tá? Por exemplo, depressão não é doença sim. A depressão é uma das principais causas de suicídio, e o principal suicídio, o maior número, não está de mulheres, não, viu? Está nos homens, porque homens não verbalizam. Você vai no consultório de psicoterapia, é cheio de mulher, de criança, adolescente. Agora, homem, 1, 2, ele chega até meio assim, ó, fugitivo. Como se não estou aqui, eu estou acompanhando. Então, tome cuidado, homens. Identificou, vá procurar ajuda. Tá bom? O que mais? Tem gente que fala assim, falar sobre o assunto pode incentivar a pessoa a se suicidar? Não. Não, falar do assunto com uma pessoa especializada. Tá? Não vai falar do assunto com qualquer um, né? Ai, meu Deus, é demônio, não sei o quê. Não. Falar do assunto com pessoa que tenha conhecimento, que possa te acolher, né, pode orar por você, então você vai conseguir ajuda. Vai incentiva a cura e não o suicídio. Tá bom? Traz uma folhinha para mim, por gentileza. A depressão faz parte do envelhecimento? Não. Você pode ter depressão quando criança, quando adolescente. As mulheres ficam depressivas por conta daquele quadro que eu falei, né? Ficam mais depressivas ou então verbalizam mais, é por conta disso daí, tá bom? Nós vamos encerrar esse momento. Se precisarem de conversar, depois eu vou estar aí alguns minutos, a gente conversa, tá bom? Mas eu gostaria de encerrar com essa dinâmica. E se colocar um hino de fundo, bem baixinho, melhor. E eu vou querer que vocês peguem com toda delicadeza essa folha. Pegou a folha? Essa folha tem um nome, é o seu nome, é você. Digamos que essa folha é você. Olha só, no começo da carreira, de qualquer carreira, é uma folha, é uma pessoa que não tem tantas marcas, não é? Pensa na alegria, sonhos. Olha bem para essa folha. De um lado é áspero, muitas vezes a gente fica meio áspero na vida, e tem outros que a gente brilha, parece que mais do que o sol. Mas eu estou falando da fase da infância. Interessante que na fase da infância nós imaginamos e sonhamos muito. Nós somos incitados a pensar e a sonhar muito, não é verdade? Só que nós vamos crescendo e com ela vai aumentando a bagagem. Faça assim comigo. Está ouvindo esse barulho? São as lutas da vida. Você começa a ter as decepções, você começa a falar mal também. Puxa, que vida! Pensa nas reclamações. Dá uma olhada para você. Já tem marcas, não é? Tem marcas ou não tem? Pode colocar o fundo musical, tá? Vamos fazer de novo? Sabe, mas agora se já está ciente de como tem que fazer, você vai fazer diferente. Muda a posição, você vai falar diferente. Ainda tem reclamação, certo? Está fazendo muito barulho.
Olha para você. Outros tipos de marcas. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Segura bem essa folha, como se você estivesse segurando você. Agora eu quero que você traga a sua memória traumática. A memória traumática daquele momento